Imagine uma estrutura que começa no chão e sobe tão alto que a própria atmosfera fala: daqui para cima não é mais comigo. Quando a NASA, a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, e vários outros institutos analisaram o conceito, concluíram que a teoria se sustentava. A ideia era simples no papel e ousada na ambição. O tipo de proposta que, se fosse num filme, já estaria ao som da música de Missão Impossível. E foi assim que surgiu o conceito do elevador orbital. Um projeto de proporções gigantescas, onde o desafio principal era tudo. O elevador orbital teria um ponto final a cerca de 36 mil quilômetros de altura. Mais do que o triplo da viagem Lisboa-Nova York, ida e volta, alinhados para cima com uma confiança que nem o horizonte tentou acompanhar. Equivale também a empilhar cerca de 4.000 Everestes. Um Everest é enorme. 4.000 são um problema de urbanismo interplanetário. Era o tipo de projeto que parecia mais uma visão de um futuro totalmente fora da caixa. A estrutura era basicamente isso: uma plataforma flutuante exatamente na linha do Equador. E dela sairia um cabo tão alto que, em determinado ponto, nem o céu saberia onde ele estava. E esse cabo não seria qualquer cabo. Teria que ser tão forte e grosso que seu diâmetro seria maior que o de um avião comercial. E sua resistência superior à dos cabos de aço das pontes suspensas gigantes, como a Golden Gate. E preso a esse cabo, um único elevador, movido por energia solar e lasers disparados da Terra. A mesma lógica de um prédio, uma caixa que sobe. Só que o último andar ficaria na órbita. Em vez de lançar foguetes, faríamos viagens, literalmente de elevador. A única missão espacial onde o maior desafio seria compartilhar 40 horas de silêncio constrangedor com um desconhecido. 40 horas para decidir se você deveria ou não comentar o painel de botões. Seria o início de uma nova era. Infraestruturas no espaço, turismo orbital, fábricas espaciais e painéis solares tão grandes que o Sol começaria a pensar em pedir férias. O Japão chegou a prever que o elevador poderia tornar o acesso ao espaço significativamente mais barato. A NASA o via como uma resposta ao custo crescente dos foguetes espaciais. E grupos privados imaginavam cidades orbitais abastecidas por esse gigante elevador vertical, criando um caminho direto entre a Terra e a órbita para sustentar projetos espaciais. Era uma visão elegante, convincente, sem dúvida. Até que alguém decidiu olhar o caderno técnico. E foi aí que a realidade desceu do palco e pegou o microfone. A plataforma flutuante que sustentava o elevador precisava de um único material. Algo tão forte e leve que suportasse o peso de um cabo esticado por 36 mil quilômetros. Como queria que uma teia de aranha aguente o peso de um planeta? Os cientistas descobriram que apenas os nanotubos de carbono poderiam servir. Eles eram o material perfeito, fortes, leves e rígidos. O problema? Nunca conseguimos fazer essas estruturas maiores que alguns centímetros. E precisávamos de milhares de quilômetros. É como se você tivesse uma Ferrari na garagem, mas só tivesse gasolina o suficiente para rodar até a esquina. E mesmo que conseguíssemos fabricá-los, precisaríamos juntar milhões deles de forma perfeita, sem falhas. Um defeito do tamanho de um grão de poeira já comprometeria toda a estrutura. Na prática, é como tentar construir uma ponte para o espaço com palitos de fósforo e rezar para não quebrar o primeiro. Quando perceberam a fragilidade do material, surgiram novos problemas. Nada preocupante. Depois descobriram que era, de fato, preocupante. Primeiro temos a oscilação. Uma estrutura de 36 mil quilômetros não fica parada. Ela balança com ventos, pressões e forças orbitais. O elevador iria oscilar tanto que a parte de cima poderia se mover quilômetros de um lado para o outro. Era como tentar construir um castelo de cartas no meio de um furacão. Aparentemente simples até o momento em que o vento começa a soprar. Em seguida vem o perigo dos detritos. A órbita da Terra não está vazia. É um museu de tudo o que já lançamos, em versão fragmentada. Parafusos, chips, pedaços de foguetes. Todos viajando a 27 mil quilômetros por hora. Cada um capaz de rasgar a estrutura como se fosse papel de seda. Seria o primeiro elevador do mundo onde o maior risco não é a altura, mas o que está tentando destruir o elevador enquanto você sobe.
Além disso, temos a questão da energia. O veículo do elevador seria alimentado por lasers disparados da superfície, luz concentrada atingindo uma plataforma metálica em movimento. Na vertical, durante dias. E o termo técnico para isso seria desespero elevado ao cubo. Por fim, de acordo com os planos oficiais do projeto, o cabo que sustentaria o elevador precisaria de algo pesado o suficiente no topo para manter a estrutura esticada. A solução? Um asteroide capturado e preso lá em cima, agindo como o peso necessário para estabilizar a estrutura no espaço. Basicamente, como uma âncora mantém um navio no lugar no mar. Capturar um asteroide fazia parte do plano. Porque, claro, quando você está criando algo que vai até a órbita, basta esperar que o universo aceite sua proposta. A cada proposta, a realidade respondia com uma lista de novos desafios. Nesse ponto, o elevador ainda não tinha subido, mas o otimismo já tinha começado a descer. A NASA recuou primeiro. Classificou o elevador orbital como tecnologia de longo prazo. Ou, como preferem dizer nos bastidores, quem sabe no próximo milênio. O Japão seguiu o mesmo caminho. Primeiro, cortou o orçamento. Depois, o entusiasmo. E no final, até a esperança entrou em modo de economia. Houve empresas que tentaram fazer protótipos, até perceberem que o material necessário estava tão disponível quanto unicórnios. Projetos inteiros foram arquivados sem anúncios públicos. O elevador orbital não foi cancelado oficialmente. Foi suspenso por impossibilidade. Porque, no fundo, era uma ideia que nem o bom senso quis apoiar. E se você acha que fomos os primeiros a perder a cabeça com um cabo até o espaço, relaxa. Não fomos. Lá em 1895, o engenheiro russo Konstantin Tsiolkovsky já imaginava uma torre até a órbita. E algumas décadas depois, Arthur C. Clarke transformou a ideia em ficção científica popular. O que eles não mencionaram? Só a infraestrutura básica custaria entre 10 e 20 bilhões de dólares. E isso sem contar manutenção, operação ou qualquer imprevisto. Em termos simples, se o dinheiro falasse, teria pedido aposentadoria antecipada. Mas por mais que a conta fosse absurda, vale imaginar o que poderia ter sido. Uma linha de 36 mil quilômetros conectando a Terra à órbita. Um monumento gigantesco que poderia ser visto de qualquer ponto do planeta. A Terra conectada ao céu para sempre. Seria impressionante. Seria assustador. E seria o maior monumento já feito pela humanidade. Mesmo que ninguém quisesse ser o primeiro a entrar. Este foi só um tutorial de insanidade. No próximo vídeo vamos ao nível profissional. Capacetes postos, segura firme, que vai ser ainda mais absurdo.